Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está prestes a iniciar uma jornada profunda. Uma jornada teórica, sim, mas também pessoal, talvez até íntima. Eu sou David Eder Ferreira, psicanalista e educador. E hoje te convido a algo mais do que estudar uma obra. Eu te convido a atravessar comigo um texto que não tenta explicar o sofrimento humano, mas ousa revelá-lo. Estamos prestes a entrar em contato com uma das mais importantes reflexões de Sigmund Freud, o mal-estar na civilização. Publicado em 1930, esse livro continua mais atual do que nunca. E talvez você entenda por que com apenas uma pergunta: por que ainda sofremos tanto? Vivemos em tempos de avanço tecnológico, científico, social. Temos acesso a informações em segundos. Realizamos tarefas que antes pareciam milagres. Quebramos tabus, multiplicamos possibilidades. Podemos voar de um continente a outro. Podemos nos comunicar com milhares de pessoas em tempo real. Podemos até escolher como parecer, como falar, como viver. Mas apesar de tudo isso, há algo que persiste: um desconforto, um vazio. Um mal-estar que escapa às estatísticas e que muitas vezes se manifesta no silêncio da madrugada, no choro contido, na ansiedade que corrói, na tristeza que insiste mesmo diante das conquistas. Você já sentiu isso? Aquela angústia que aparece no fim do dia, mesmo quando tudo parece estar certo? Aquela sensação de inadequação que insiste em voltar, como uma lembrança de que algo não está no lugar? É como se estivéssemos cercados de conforto, mas cada vez mais distantes da paz. Como se vivêssemos no tempo da promessa e da frustração. A promessa de felicidade, de plenitude, de liberdade e a frustração de nunca alcançá-la por completo. As redes sociais transbordam felicidade, mas nos bastidores há cansaço. As empresas valorizam performance, metas, resultados, mas silenciam o adoecimento. As famílias defendem a harmonia, mas escondem os traumas. E é nesse ponto que a obra de Freud se apresenta como uma espécie de farol. Não para nos dar soluções rápidas, mas para iluminar as sombras. Neste curso, eu vou te conduzir por uma leitura interpretativa de O Mal-Estar na Civilização. Essa não é uma obra técnica no sentido frio. Ela é, antes de tudo, um espelho que nos mostra aquilo que preferimos não ver. Ao longo das aulas, vamos abordar temas como a busca fracassada pela felicidade, a repressão do desejo, a formação da culpa, a pulsão de morte, o papel do superego e o colapso entre o ideal de amar a todos e a realidade dos nossos afetos ambivalentes. Mais do que entender Freud, a proposta aqui é escutar o texto, mas também escutar a si mesmo. Por isso, ao final do curso, você será convidado a responder 7 questões reflexivas, não como uma avaliação, mas como uma travessia, uma forma de permitir que essa teoria toque o que vive em você. E qual é, afinal, a proposta freudiana? Freud começa esse livro com uma hipótese radical. Talvez o sofrimento humano não seja um erro a ser eliminado. Talvez ele seja uma consequência inevitável da própria civilização. Em outras palavras, não sofremos porque algo deu errado. Sofremos porque a própria estrutura que organiza a vida em sociedade exige que algo em nós seja negado. A civilização nos protege, é verdade. Ela nos tira do estado de natureza, do caos, da violência bruta. Mas para isso, ela nos impõe limites, nos impõe freios, nos impõe normas e, sobretudo, ela exige repressão. Repressão dos impulsos sexuais, repressão da agressividade, repressão daquilo que Freud chama de pulsões. O que fazemos então com tudo isso que é reprimido? Transformamos em trabalho, em arte, em religião, em moralidade. Mas muitas vezes, o que não é simbolizado retorna. Retorna como sintoma, como angústia, como mal-estar. Antes de falar sobre repressão, Freud apresenta 3 forças que impedem o ser humano de ser plenamente feliz.
A primeira é o nosso próprio corpo, limitado, vulnerável, sempre à beira da dor, da doença, da morte. A segunda é a natureza, incontrolável, imprevisível, indiferente ao nosso desejo. E a terceira, talvez a mais dolorosa, é o outro, o ser humano ao nosso lado, que pode nos amar, mas também nos ferir, competir, rejeitar, trair. Essas três forças, corpo, natureza e outro, fazem da felicidade algo sempre incompleto. E é aí que surge o mal-estar. O mal-estar que não está apenas na civilização, mas que vive dentro dela. E por isso vive dentro de nós. Esse mal-estar é o custo de vivermos juntos. É o preço de pertencermos a um sistema que exige ordem, previsibilidade, contenção, mas que reprime justamente aquilo que nos torna mais vivos: o desejo, o impulso, o instinto, a paixão. Freud não oferece consolo, e isso é importante. Ele não quer nos agradar, quer nos despertar. Ele não quer nos livrar da dor, quer que possamos compreendê-la e talvez, a partir disso, transformá-la em algo pensável. O título da obra é claro: O Mal-Estar na Civilização. Não é um livro sobre exceções, é um livro sobre estruturas. A dor não aparece apenas quando tudo dá errado. Ela é parte de tudo aquilo que consideramos certo. E ao reconhecer isso, talvez possamos deixar de lutar contra o sofrimento como se ele fosse um defeito pessoal e passar a escutá-lo como parte da nossa condição humana. Na próxima aula, vamos mergulhar no primeiro capítulo do livro, A Difícil Arte de Ser Feliz. Vamos conversar sobre as promessas e as armadilhas da felicidade e por que, muitas vezes, ela escapa no exato momento em que tentamos agarrá-la. Até lá, agradeço pela sua escuta e desejo que esse curso seja para você o início de uma travessia que não termina na teoria, mas se abre na experiência. Nos encontramos na próxima aula.